Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que delícia estarmos aqui, né? Para adorar o Senhor nesse clima tão gostoso de comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Que bom que você veio. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro dos Juízes, capítulo 4. Nós vamos meditar nessa noite no que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Deus já tem falado tremendamente nessa manhã aqui através da vida do pastor Euclides sobre o juízo final. Foi tremendo, aprendemos muito. Você que não está vindo de manhã está perdendo estudos maravilhosos do Apocalipse. Estamos revendo, estamos trazendo para o nosso tempo. Tem sido extraordinário. Você está convidado a vir nos próximos. Nós vamos seguir a leitura. Eu vou contar com a ajuda do pessoal lá da mídia, porque nós vamos discorrer sobre esse texto. Juízes, capítulo 4. Primeiro nós vamos ler apenas do 1 ao 3. E depois nós vamos passar para o capítulo 5, 31 e 32. Mas eu quero pedir a você, se você puder manter a sua Bíblia aberta, se você gosta de anotar como eu, risca aí, faz as anotações, porque isso te faz gravar melhor o ensino da palavra de Deus. Vamos ler então Juízes capítulo 4, versos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Agora vira para o capítulo 5, versículos 31 e 32. Olha o que diz esse texto. Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração, amados. Estamos diante de um texto que acontece num período chamado período dos juízes, de aproximadamente 400 anos, antes de ser estabelecida a monarquia de Israel, antes dos reis de Israel. E esse período é marcado por altos e baixos na vida de Israel, tanto no sentido espiritual, como também no sentido sociopolítico e econômico. Aqui, Israel vem sofrendo por 20 anos com uma opressão desse rei Jabim, que habitava em Canaã, e os escravizava, tirando deles sua liberdade, tirando deles suas colheitas, seus recursos, fazendo com que eles vivessem numa vida de escassez, sem esperança. E alguns fatos ocorrem para que essa situação mude. Você viu que no início, nós lemos no capítulo 1, que eles sofreram por 20 anos, debaixo da opressão de Jabim. Mas lá no final do capítulo 5, nós vemos que a terra teve sossego por 40 anos.
E talvez a pergunta aqui é: que fatos são esses? O que ocorreu para que 20 anos de opressão terminassem e 40 anos de paz e sossego existissem na história de Israel? E é disso que eu quero falar com vocês hoje. E eu creio que o Senhor vai falar no seu coração de uma forma pessoal. É por isso que eu tenho orado, clamado, porque a responsabilidade de estar aqui trazendo uma palavra para a igreja é grande. Porque nós oramos, buscamos, preparamos, mas é o Espírito Santo quem aplica em cada coração o ensinamento que cada um precisa. Amém? Então mantenha a sua Bíblia e o seu coração abertos para receber o que Deus tem para você hoje. Pensando no que aconteceu e como 20 anos de cruel opressão se transformaram em 40 anos de paz, eu tenho uma certeza: existe esperança para o povo de Deus. Amém? Existe esperança para o povo de Deus. Assim como aconteceu lá, e já em tantos outros momentos da história, eu creio e estou aqui em nome de Jesus para profetizar que hoje também existe esperança para o povo de Deus. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que Deus pode livrar um povo de opressão e levá-lo à liberdade? Isso só acontece, amados, quando existe um posicionamento do povo de Deus. E aí eu quero que você fixe aí os seus olhos no versículo 3 que nós lemos. O versículo 3 do capítulo 4. Os israelitas clamaram ao Senhor. Qual foi o posicionamento desse povo diante da opressão? O que esse povo fez para sair daquela cruel opressão que eles estavam vivendo? Eles clamaram ao Senhor. Então, o primeiro posicionamento que você e eu precisamos ter em momentos em que estamos sendo afligidos, passando por dificuldades, por perseguições, por escravidão, por dificuldades mentais, emocionais, na saúde, financeiras, na família, seja qual for o tipo de opressão que estamos passando, o primeiro posicionamento nosso deve ser de clamar ao Senhor. Talvez você diga: mas Wanda, esse não era o povo de Deus? Era. Por que é que eles chegaram a isso? A Bíblia diz no comecinho do texto, no primeiro versículo, que eles fizeram o que o Senhor reprova. E com Deus não se brinca. Deus é justo. E tudo aquilo que nós fazemos atrai algo de Deus para nós. Se nós o obedecemos, se nós cumprimos os seus mandamentos, nós atraímos o favor do Senhor. Mas se nós pecamos, nos distanciamos, desobedecemos, nós atraímos a punição do Senhor. E é isso que aconteceu com Israel nesse tempo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quem é que se posiciona para clamar a Deus? Pensa comigo. Quem é que se posiciona para clamar? E eu trouxe aqui algumas reflexões. Primeiro, eu acredito que quem se posiciona para clamar é quem está indignado com a situação. Porque se ele estiver conformado, ele vai seguir o fluxo. Ele vai se deixar levar, sim ou não? Agora, quem está indignado com a situação, inconformado com as coisas, esse busca, esse clama, esse pede a Deus uma mudança. Amém? Então que essa pergunta reflita hoje para você e para mim.
Será que nós estamos clamando ao Senhor pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação, que sabemos que tem vivido debaixo de uma certa opressão? Ou será que nós estamos conformados com isso, acomodados diante disso? Sabe quem mais clama? Quem acredita que Deus pode mudar as circunstâncias. Porque quem não crê, não vai orar. Sim ou não, amados? Quem não acredita no poder de Deus, não vai buscá-lo para que Ele mude as coisas. Volto a pergunta para você e para mim: nós cremos? Nós temos crido? Nós temos confiado no poder do onipotente Deus? Se cremos, será que clamamos então? Quem mais se posiciona para clamar? Eu disse, quem está indignado, quem acredita que Deus pode mudar as coisas, mas também quem se arrepende do pecado que causou aquela situação. Porque não basta apenas sentir a dor das circunstâncias ruins. É necessário refletir por que é que isso está acontecendo. Quando olhamos para o cenário brasileiro, nós podemos refletir profundamente sobre isso. Por que é que a nossa nação tem vivido o que tem vivido? Será que não tem faltado algo? Será que não temos deixado de fazer algo que deveríamos fazer? Será que esse não é o momento do arrependimento da igreja do Senhor Jesus? Essas reflexões são para o nosso coração hoje. Amém, queridos? Então, a primeira reflexão: existe sim esperança para o povo de Deus, quando o povo se posiciona em clamor. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer para nós: existe esperança para o povo de Deus quando a liderança é direcionada por Deus e unida no mesmo propósito. Presta atenção nessa frase. Existe esperança para o povo de Deus quando a liderança desse povo é dirigida pelo Senhor e é unida no mesmo propósito. Onde está isso? Veja comigo do verso 4 até o verso 7. Eu quero ler esses versículos com você, para trazer dessa história de Israel as lições para nós. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira ou palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: olha o que essa mulher disse para um guerreiro chamado Baraque. O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Olha aqui para mim, amados. Nessa época não existia rei ainda, lembram? Foi antes da monarquia. Débora foi levantada como uma juíza, mas não como nós conhecemos juízes hoje, que julgam causas judiciais, causas litigiosas.
Naquele tempo, a liderança de um juiz era mais política do que propriamente judicial. Mas ela também resolvia questões entre eles. E é interessante porque quando você olha toda a cultura de Israel, você vê que são os homens que estão nesse posto, geralmente. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, deixa uma mulher fazer a diferença naquela época. E eu creio que não é para que nós, mulheres, fiquemos nos orgulhando disso. Eu creio que Deus permitiu acontecer isso na história, para provar que Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer. Porque a soberania é dele, amém? Ele não está preso a configurações culturais. Deus está acima disso. E então ele levanta essa mulher como juíza naquela época. O texto diz que ela era profetisa. Isso nos dá uma ideia de que ela tinha uma intimidade com o Senhor. Era uma pessoa de muita oração. E quando Deus fala com Débora o que era para ser feito, ela transmite igualzinho para Baraque. Ela sabe o seu papel. E ela sabe que precisa de outros líderes com ela para ajudá-la naquela grande batalha de vencer os seus inimigos. E então, amados, ela recebe a orientação de Deus, uma orientação clara. Ela diz para Baraque quem ele deve chamar, quantos homens ele deve chamar, onde eles devem ir, como deve ser essa estratégia de guerra. Isso nos traz uma lição. Deus sempre vai revelar o seu plano para o líder. Seja você pai, que é líder da sua casa, seja o pastor, que é o líder da igreja, sejam autoridades que são líderes em lugares colocados por Deus. Deus sempre haverá de dar uma estratégia para o líder. Mas o líder sozinho não vai conseguir fazer. Ele precisa de ajuda. Amém? E aqui ela chama Baraque. Isso ensina para nós liderança. Temos aqui presbíteros, pastores, diáconos, líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios. Temos aqui homens que são líderes nos seus lares. Temos aqui mulheres também que não são casadas, mas têm filhos, são líderes nas suas famílias. Isso nos ensina que a nossa liderança precisa estar alinhada com a estratégia de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. E nesse culto da família, guarde isso. Você que tem uma família, busque a estratégia de Deus para que a sua família seja abençoada. Liderança da igreja, a estratégia de Deus para que a igreja seja abençoada. Amém, queridos? Olha só o que diz o versículo 8. Vamos lá. Quando Débora diz isso para Baraque, você vai juntar 10.000 homens, assim, assim. Olha o que Baraque fala para ela. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se você não for, não irei. Então respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Amados, quando a gente lê, a gente pensa: poxa, parece que esse Baraque é fraco, parece que ele está inseguro.
Mas não é isso. Quando você entende a estratégia de guerra que Deus havia dado para Débora, e ela comunicou a Baraque, você vai percebendo que Baraque tinha um pouco de razão em dizer isso. Pensa comigo, olha aqui para mim e pensa. Ela diz assim: você vai juntar 10.000 homens e vai levá-los para cima do monte Tabor. E o inimigo, Sísera, com 900 carros de guerra e muitos guerreiros, vai se posicionar embaixo, no pé do monte, no ribeiro de Quizon. Imagina só, um homem acostumado na batalha. O que ele pensa? Nós vamos ficar expostos. Em cima do monte não tem onde nos escondermos. Eles vão chegar com carros de guerra, com suas lanças, com suas flechas. Eles vão chegar com os seus arites, com tantos equipamentos de guerra, e vão começar a nos atacar, e nós não vamos ter para onde fugir. Amados, humanamente era impossível eles vencerem essa batalha. Na mente de Baraque, seria um suicídio militar. Então ele diz: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Quer dizer, eu sei das complicações, eu sei o que pode acontecer, mas quem está dando a ordem é você. Então, se você for, se você garante isso, você vai comigo. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer para você que nem sempre as estratégias que Deus vai dar para você vão ser lógicas, óbvias, naturais, normais. Às vezes Deus pode te dar uma estratégia que parece uma loucura, que parece totalmente sem sentido. Aí é que está a nossa humildade de acreditar, a nossa humildade de obedecer, a nossa coragem e a certeza de que realmente é Deus que está falando conosco. E eles foram, amados. Como a batalha era uma coisa impossível de ser vencida daquela forma, olha só o que Débora fala para Baraque: você vai fazer assim, 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 mas tenha certeza, a glória dessa vitória não será sua, será dada a uma mulher. De novo, um paradoxo. O que ele está dizendo? Não vá se achando, não vá orgulhoso, não vá acreditando nas suas estratégias e no seu potencial de guerra. Vá em nome do Senhor, porque Deus faz do jeito que Ele quer fazer, e Ele dá honra a quem Ele quer dar, não a quem quer buscar a própria honra. Uma das grandes armas para vencer qualquer batalha é manter a sua humildade, é manter o seu lugar, o seu papel. Mas vamos lá, amados. Débora foi junto. Isso mostra para nós uma liderança participativa, inspiradora. Não era ditadora, mas andava junto. Amém? Andava junto. Olha o que acontece. Versículo 10. Veja comigo o versículo 10. Ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com eles. Verso 11. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto
de Císera, aliás, perto de Quedes. O que aconteceu aqui? Um homem da família do povo de Israel se separou do povo de Israel e fez aliança com o inimigo. Esse homem chamado Éber deixou de ser fiel ao Deus de Israel e negociou com o inimigo. E já você vai entender por que isso está aqui. Isso já nos traz uma lição, amados. Não se isole do povo de Deus. Não se separe do povo de Deus. Não deixe de servir junto ao povo de Deus. Hoje tem muitas pessoas se isolando, saindo, achando que não precisam de igreja, achando que pode servir a Deus sozinho lá na sua casa, que não precisa de uma liderança para orar, para interceder, para abençoar. Tem mais desigrejados hoje do que pessoas servindo a Deus dentro da igreja. E eu não estou falando só de igreja presbiteriana renovada. Eu estou falando da igreja de Jesus na face da terra. Sempre que alguém se isola do povo de Deus, se separa do povo de Deus, é como uma brasa que é tirada do fogo, ela se apaga. Olha que perigo. Éber se separou do seu povo e fez aliança com o inimigo. Agora, tenha certeza de uma coisa: nem todos vão lutar a guerra com você, nem todos vão te ajudar nessa batalha. Você vai encontrar alguém que vai te deixar, que vai se afastar de você pelo caminho. Mas não perca o foco, não perca o compromisso com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Todas as guerras têm os seus desafios. Todas as guerras têm os seus desafios. Veja comigo o versículo 12. Olha o que acontece. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os soldados de Arosete a Goim ao rio Quizon. Tenha certeza de uma coisa: quando você se posiciona para lutar pelo que é seu, quando você se posiciona para livrar a sua família da opressão do inimigo, ele vai se levantar com muita fúria contra você. Fica tranquilo. Foi isso que aconteceu aqui. Você já viu quando alguém se converte e fala: puxa, mas a minha vida estava boa, agora eu estou passando por um monte de luta? Quem já viu isso? Olha aí. Sabe por quê? Porque você se posicionou em Deus. E o inimigo não quer perder você. Eu sempre digo que o diabo é mau perdedor. Ele não se conforma em perder você. Então ele vai se levantar com fúria contra a sua vida. Mas fica tranquilo, porque você tem uma promessa de Deus. Amém? Fica tranquilo, porque existe esperança para você. Você tem clamado ao Senhor. Você tem se posicionado em obediência. Você tem obedecido às ordens de Deus, mesmo que elas não façam sentido para você. Então tenha certeza, esse é o momento de confiar na promessa do Senhor. Esse é o momento de agir com coragem. Olha no versículo 14 comigo. E Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Olha o verso 15. Diante do avanço de Baraque,
o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Amém, queridos? Tenha certeza disso. Quando você se posiciona, Deus vai à sua frente. Quando você obedece, Deus cumpre as promessas dele sobre a sua vida. Existe ou não esperança para o povo de Deus? Existe? Glória a Deus. Só tem um detalhe. Quando a gente vê assim, Deus derrotou o inimigo, parece que foi Deus que fez tudo sozinho. Mas não. Deus capacitou os 10.000 de Israel para vencer o inimigo. Sim ou não? A ordem de Débora foi: agora chegou a hora, vamos agir, vamos descer do monte. Desçam do monte. E eles desceram e lutaram. Isso me traz um ensinamento. Eu preciso orar, mas eu também preciso agir. Amém? Eu preciso pedir direção de Deus, mas eu preciso fazer o que Deus me pede para fazer. Porque tem muitos que ficam só orando, mas não agem. Não fazem o que é para ser feito e depois ainda dizem que Deus não ouve a oração. Deus já deu a ordem, Deus já capacitou, Deus já deu promessas, mas você e eu precisamos sair do lugar. Amém? Precisamos ousar, descer do monte, ir de encontro ao inimigo. Agora, Deus age em nosso favor quando nós o obedecemos. Os historiadores dizem que nessa região a chuva era muito escassa. Chovia muito pouco, uma região muito seca. Por isso aquele ribeiro Quizon tinha muito pouca água. Não parecia ser um perigo para o exército de Sísera. Mas olha o que acontece. Deus interviu. E quando você lê o capítulo 5, que é o cântico de Débora, onde ela conta a história de uma forma poética, é lindo o capítulo 5, depois você pode ler em casa. Eu só quero destacar que Deus interviu enviando chuva sobre a nascente do rio Quizon. E essa chuva veio alagando o rio e encalhando os carros de ferro de Sísera. Alguns, não todos. Mas alguns carros ficaram encalhados. Tanto que lá no capítulo 5, verso 4, diz assim, ó Senhor, quando saístes de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Choveu lá na nascente do rio. Agora veja o verso 21 do capítulo 5. Olha o que diz, capítulo 5, verso 21. O rio Quizon os levou. O antigo rio, o rio Quizon. É repetido aqui 3 vezes. Por quê? Porque era impossível eles serem vencidos por aquele pequeno ribeiro. Mas o poder de Deus se manifestou para dar ao seu povo a vitória, usando a natureza. Amém? Se você se dispõe a lutar pela sua casa, pela sua família, pelo seu povo, obedecendo às ordens de Deus, Ele vai mover céus e terra para abençoar você. Existe esperança para o povo de Deus. Sísera, porém, diz o verso 17 do capítulo 4. Capítulo 4, 17. Sísera, porém, fugiu a pé. Para onde ele fugiu? Para a tenda
de Éber, para a tenda de Jael, mulher de Éber, aquele que tinha se separado de Israel e tinha feito aliança com Sísera. É por isso que eu falei para você, já você vai entender. Sísera é o comandante do exército, amados. Todos os seus soldados são eliminados. Baraque e os 10.000 vão vencendo, vão matando, até chegar lá na cidade, vão destruindo todo mundo. Mas o comandante foge. Ele consegue escapar e ele entra na tenda de Jael. Jael é mulher de Éber. Olha o que diz o 17. Fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, que era o rei do Sísera, e o clã, ou seja, a família de Éber. Aqui eu quero trazer mais um ensinamento para nós, e é o terceiro que eu vou trazer para essa noite. Olha aqui para mim e guarda essa frase. Enquanto houver um inimigo, Deus precisará de você e do seu compromisso com Ele para batalhar onde você estiver. Ficou longa a frase, eu sei, mas você vai guardar. Enquanto houver um inimigo, Deus precisará de você, de mim, do nosso compromisso com Ele, para batalhar onde nós estivermos. Foi isso que Deus fez usando Jael. Sabe por quê? Porque enquanto houver um inimigo à solta, a guerra não terminou. Enquanto estiver um inimigo lutando contra a sua família, a guerra não terminou. Porque um inimigo só já significa um risco. Porque aquele inimigo sempre vai estar determinado a vencer. Vai estar determinado a agradar o seu Senhor, seu Rei. E esse único inimigo pode pedir reforço, sim ou não? Agora escuta. Enquanto houver um inimigo, Deus precisará de um fiel, pelo menos, para usar. E aqui ele usou Jael. Sabe o que significa o nome Jael? Cabra montesa. Ela era uma simples mulher, mãe de família, dona de casa, uma camponesa. E essa mulher simples se posicionou. Lembra? Só existe esperança quando nos posicionamos. Amém? Ela se posicionou. Mas veja bem, o seu marido tinha feito aliança com o inimigo. Seu marido era amigo de Sísera, o comandante que fugiu e chegou pedindo abrigo na casa dela, na tenda dela. E aqui, amados, eu fico encantada com essa história. Já preguei várias vezes nesse texto, porque eu me encanto com a vida dessa mulher. Ela abriu a tenda, recebeu o inimigo dentro da tenda, disse para ele: venha. Versículo 18 do capítulo 4. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Jael pode representar cada um de nós dentro da nossa família. Esse é um culto da família, por isso que eu estou falando tanto para você. O inimigo pode até buscar refúgio dentro da sua casa, mas se você tiver a coragem de Jael,
a estratégia dessa mulher, o compromisso que ela teve com Deus, você vai vencer esse inimigo. Amém? Mesmo que a sua família não sirva ao Senhor, mesmo que o seu marido não sirva a Deus, mulher, você pode fazer a diferença na sua casa. Mesmo que a sua esposa não sirva a Deus, homem, você pode fazer a diferença na sua família. Olha o versículo 20 do capítulo 4. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou o quê? Uma estaca da tenda e um martelo. E aproximou-se silenciosamente, quando ele exausto dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Jael não recebeu ordens do inimigo. Apesar do seu marido ser amigo dele, o compromisso dela com o Deus de Israel estava acima de tudo isso. Amém? Está claro para nós? Mesmo que o seu ato fosse julgado como uma traição, ela não se preocupou com o que iam dizer. Ela se posicionou em Deus. Amém, queridos? Amém. Lembre-se, existem batalhas, olha aqui para mim, igreja. Existem batalhas que os seus líderes não vão lutar por você. Baraque estava longe, Débora estava longe, Jael, uma simples, modesta camponesa, teve que lutar a sua guerra. Ela não podia esperar que o Baraque chegasse, esperar que Débora chegasse. Existem batalhas, meu amado irmão e irmã, que o seu pastor não vai lutar por você, nem a sua pastora, nem os presbíteros da igreja. É você e Deus. É dentro do seu compromisso com Deus. E não tenha medo, porque se Deus permitiu você chegar nesse ponto, é porque Ele capacita você para lutar. Mas você precisa se posicionar. Amém, queridos? Amém? Eu trouxe uma reflexão assim: se Jael não se posicionasse para exterminar o inimigo, Deus, que já tinha falado que ia dar a vitória para o seu povo, de qualquer forma ia exterminar Císera. Sim ou não, gente? Sim. Se ela não se posicionasse, se ela ficasse do lado do inimigo, o que ia acontecer? A sua família seria dizimada, porque eles estavam do lado do inimigo. A sua família ia morrer. A confiança dessa mulher era tão grande no Senhor, que ela olhou para Deus, não olhou para as pessoas e nem para as dificuldades. Talvez você diga: Wanda, mas eu tenho enfrentado algumas dificuldades, e às vezes vem um pensamento assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não tenho essa mesma força que Jael, eu não tenho essa mesma coragem, não. Talvez as vozes do medo vão tentar te assombrar, te fazer estremecer, te paralisar. Mas se você tem um compromisso com o Senhor, se você tem um relacionamento com o Deus de Israel, a coragem dele vai tomar conta de você, a força dele vai tomar conta de você, e a vitória contra o inimigo será sua, em nome de Jesus. O que Jael usou para eliminar Císera? Quais foram as armas que ela usou? Ela usou uma espada? Sim ou não? Ela usou lança? Sim ou não? Flecha?
Não. Ela usou uma estaca da tenda e um martelo. Com certeza na tenda dela nem tinha espada. Ela nem sabia usar. Isso era coisa para os homens. Mas ela usou o que tinha na sua mão: uma estaca e um martelo. E sabe o que é interessante? Que as mulheres ajudavam os homens a construir as tendas. Então ela sabia usar o martelo e a estaca. E isso ela sabia usar. E a verdade espiritual que nós encontramos aqui, amados, é que assim como ela edificava as suas tendas, a mulher também precisa edificar a sua casa, o seu lar. Mulheres que estão aqui, eu quero falar com vocês agora. Deus deu a vocês, Deus deu a nós, tanto a habilidade quanto as ferramentas para sermos edificadoras das nossas tendas, das nossas casas. E quando nós cumprimos isso, quando assumimos o nosso papel de edificar a nossa casa, quando o inimigo vem, as mesmas habilidades que tivemos para edificar, teremos para vencer o inimigo. Você é uma edificadora, você sabe usar estaca e martelo. Pega as mesmas ferramentas e lute contra o inimigo, porque a vitória já é sua, mulher. Agora eu quero falar com os homens. Homens, cumpram o seu papel de sacerdotes do seu lar. Não façam como Éber. Não se vendam por propostas de facilidade do inimigo. Se posicionem como sacerdotes nas suas casas, que protegem as suas famílias. O marido de Jael não estava lá na hora. O marido é protetor, é provedor. Eu me lembro muito bem quando eu fui me casar, eu sempre pedia isso ao Senhor: Deus, eu quero um marido exatamente igual ao meu. Protetor, provedor, cuidadoso, atencioso, que me defende, que me protege, que protege os nossos filhos, que ensina a palavra de Deus dentro de casa, que vive a palavra de Deus dentro de casa. Não exponha, homem, a sua família ao perigo. Seja um homem temente ao Senhor, discipule os seus filhos. Conte a sua história para os seus filhos, eles precisam saber a sua história. E eu estou terminando aqui. Olha o versículo 22 comigo. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com uma estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou o rei cananeu perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Amém, queridos? Se Baraque tivesse vencido Sísera, estava tudo normal. Mas como foi uma mulher simples, humilde, isso humilhou de tal forma o rei inimigo e o seu exército, que Deus honrou a vida de Jael e disse lá no capítulo 5: você é bendita, você é bendita, bendita entre as mulheres. Capítulo 5. Amados, eu quero concluir dizendo para nós que a voz do Senhor ecoa até o nosso tempo, dizendo: despertem para cuidar da sua família. Despertem, assim como Débora cantou lá no capítulo 5:12, desperta,
Débora, desperta e rompe em cânticos. Levante-se, Baraque, e leve presos os seus prisioneiros. A voz do Senhor ecoa pelos séculos e chega hoje à IPR Central de Alta Floresta e diz: mulheres, despertem, homens, levantem-se para libertar as suas famílias de toda a prisão espiritual, emocional, de toda a prisão que o inimigo tem tentado colocar. Vamos nos colocar em pé. Levante-se aí, levante-se no seu lugar, porque enquanto o povo de Deus estiver sob opressão, Deus precisará de um povo que clama. Enquanto o povo de Deus estiver sob opressão, Ele precisará de líderes dirigidos por Ele, unidos num só propósito. Enquanto houver um inimigo, Deus precisará de você, comprometido com Ele para batalhar onde você estiver. Feche seus olhos.